Salve, amantes do futebol! Sou Lucas Assunção, está começando aqui mais uma live aqui na Twitch do Futebol Papa Chibé. E nessa live eu vou falar aqui sobre os campeonatos estaduais, os clássicos no fim de semana, né? Vamos ter aí Repá, vamos ter Palmeiras e São Paulo, final da Supercopa do Brasil, Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Atlético Mineiro no campeonato, os campeonatos estaduais, né? Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro. E também nós temos aí o Campeonato Goiano, Goiás e Vila Nova, e também o Campeonato Maranhense, que vai ter um clássico importante hoje, né? Esse jogo vai ser hoje aqui entre Sampaio Corrêa e Motoclube. Convido você que acompanhar aqui essa live aqui, comenta aqui no chat, né, sobre os assuntos dessa live aqui, né, que são aí os clássicos estaduais, né? Vou comentar aqui bastante aqui, que eu acho qual será aí o confronto, né, a importância desse jogo, favoritismo, quem tá melhor, né, digamos assim, né? É isso que eu vou falar aqui, quem tá melhor aqui, quem tá pior nos clássicos aqui, né, desse fim de semana, tá? Para você que tá chegando aqui agora pela primeira vez, ou para quem já tá acompanhando aqui, né, as lives aqui na Twitch, sou Lucas Assunção, né, e o Futebol Papa Chibé agora tem live na Twitch, que da Twitch vai ser disponível, né, para cortes, né, do YouTube. O Futebol Papa Chibé agora no YouTube virou um canal de corte para a Twitch, né? E assim que terminar essa live, você que não conseguiu acompanhar a live por inteiro, digamos assim, ou não conseguiu acompanhar porque está trabalhando ou por um outro motivo, eu vou disponibilizar essa live aqui, claro, né, para o YouTube, né, para ser disponível para você escutar lá, para você assistir, né, o vídeo no YouTube, no canal de corte do Futebol Papa Chibé. E é na íntegra, né? Vídeos aí inteiros, né? A live inteira vai ser disponibilizada, né, no canal de corte do YouTube. Bom, vamos começar a falar do Repá, né? Campeonato Paraense, Remo e Paysandu vão se enfrentar, né, às 17 horas no Mangueirão, tá? O clássico aí vai ser aí válido aí pela rodada do Campeonato Paraense, né? O Parazão 2024, né? O clássico mais disputado no mundo, né? Que é Remo e Paysandu. Antes aqui, só para falar aqui rapidinho aqui dos jogos aqui da quinta rodada, né? Que inclusive a quarta rodada vai ser no meio de semana, né? Que, né, foi uma bagunça de botar a quarta rodada a quarta rodada depois da quinta, enfim. Santa Rosa e Águia jogaram mais cedo, né? 10 da manhã. O placar foi empate 1-1. Foi o primeiro jogo do Matal Sodré no comando do time do Águia de Marabá. Empate 1-1. E além desses jogos, vai ter aqui 15h30, ainda hoje, Caeté e Bragantino. Aí amanhã, no domingo, mais cedo, 10 da manhã, São Francisco e Cametá, né? O jogo do Caeté vai ser no Diogão, no São Benedito, né? São Francisco e Cametá, o jogo vai ser no Souza, né? Francisco Vasques. Castanhal e Tuna, 3h30 no domingo, o jogo no CT do Castanhal, né? No CT do Clube Modelo. 16 horas amanhã, Canaã e Tapajós, o jogo no Rosenão. E Paysandu e Remo e o clássico aqui às 17 horas, esse confronto aí. Um Repá, né, que, repito, é o clássico mais jogado no futebol mundial, né? Uma coisa assim que é bem importante aqui de se valorizar, né? São mais de 700 jogos aqui entre Remo e Paysandu, né? Que é uma coisa muito gratificante, né? Você tem um clássico desse aqui no estado do Pará, né? Com tudo isso de partidas, né? Tudo isso de partidas, esse jogo. O Repá é o de número 771, né? E é o primeiro Repá de 2024, né? E lembrando
que nesse jogo aqui, inclusive eu até comentei também no canal no YouTube, né, Lucas Assunção, né? Não, no canal do Futebol Papa Chibé, né, dos cortes da Twitch. Eu comentei lá nos cortes da Twitch, lá que eu fiz um vídeo short falando sobre esse jogo de Paysandu e Remo no uso da arbitragem de vídeo. Remo e Paysandu vai ter VAR, né? Vai ter VAR nesse jogo aí, né? E inclusive nesse jogo, aliás, a FPF ela confirmou o acordo entre Remo e Paysandu para o uso de arbitragem 100% paraense no primeiro repar da temporada, tá? Então vai ter esse jogo aí entre Remo e Paysandu, vai ter arbitragem paraense e vai ter árbitro de vídeo, né? Que é bacana para pelo menos tirar aquelas dúvidas ali de erro de arbitragem, de coisa e tal, né? Então pelo menos aqui vai ser bacana ter aqui um clássico com árbitro de vídeo. Ingressos já estão esgotados já para o clássico. Ingressos já esgotados já para arquibancada, né? E só ainda, não sei se já confirmaram todos os ingressos para as cadeiras do lado B, né? Mas assim, cadeira cativa, né, digamos assim. Mas agora os ingressos todos estão esgotados e a expectativa, claro, é de estádio lotado, né, para receber esse clássico. O jogo vai ser válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, né? Então, né, vai ter aí um jogo aí bem forte, né? O árbitro da partida vai ser o Olivaldo Moraes, vai ser o árbitro do jogo entre Remo e Paysandu do Parazão 2024, né? E vai ser aquele jogo pesado mesmo, clássico importante aí para a 5ª rodada. Inclusive, até deixa eu ver aqui o último retrospecto, os últimos jogos aqui de Remo e Paysandu, né? E apesar, né, dos últimos jogos aqui com o Paysandu conseguindo até a classificação para a final da Copa Verde, passando diante do Remo, o histórico aqui de partidas entre Remo e Paysandu, né, do clássico aqui, Rei da Amazônia, né, nós temos aqui um total aqui de 126 partidas entre Remo e Paysandu, né, aqui, com 39 vitórias do time azulino, 52 empates e 35 vitórias para o time do Paysandu, né? Essa aqui é a questão aqui do campeonato, né? Aí os recordes da competição: o Remo, maior vitória em casa, 5-2, Brasileirão de 1976. Também no Paraense de 22, né, um 3-0 contra o Paysandu, né, em 2022. Maior vitória fora, Paraense 2014, Paysandu 1, Remo 4. Maior vitória em casa, final do Paraense 2001, Paysandu 4, Remo 0. Paysandu maior vitória fora, né, 85, Remo 0, Paysandu 3 também, Remo 0, Paysandu 3 em 2019. E o resultado típico, os dois empates e 1-1 aconteceu aí em Remo e Paysandu, no mando do Remo em 11 partidas e no mando do Paysandu com 15 partidas aqui. E aqui, nesses confrontos aqui entre Remo e Paysandu, só para falar aqui dos últimos jogos, né? O Paysandu na Série C, inclusive em 3 jogos aqui de 4 jogos de 2023, que foram 2 vezes na Copa Verde, 1 no Parazão e uma na Série C. Na Série C, o Paysandu bateu o Remo por 1-0. Aí no Paraense de 2023, o Paysandu venceu o Remo por 1-0. Lembrando que o Remo, ele perdeu seu único jogo ano passado na primeira fase, porque o Remo ele ganhou 7 jogos, né, da primeira fase, e aí quando enfrentou o Paysandu, né, foi derrotado por 1-0. E aqui na Copa Verde, né, o Remo venceu o único jogo contra o Paysandu em 2023, 1-0 para o Remo. Só que na volta o Paysandu conseguiu uma vitória de virada por 2-1
e o Paysandu bateu nos pênaltis o Remo por 4-2. O Paysandu foi finalista da Copa Verde e perdeu para o Goiás, né? E assim, o time azulino tem amplo domínio do Paysandu durante os últimos 10 clássicos aqui, repara. E aí é o seguinte, nos últimos 10 jogos entre os times rivais, o Remo venceu um Parazão, conquistou um acesso à Série B, eliminou o Paysandu da Copa Verde de 2021 e goleou o clube bicolor na Curuzu, né? E aí nesses últimos 10 clássicos contra o Paysandu, o Remo ele venceu 6 partidas e perdeu apenas uma vez para o rival, com outros 3 empates. E até pode-se até se considerar um fator positivo aqui, né? Aí para esse jogo aqui, né? Claro. E o time azulino que até 2023 estava com esse bom aproveitamento, só que aí depois teve as vitórias, o Paysandu conseguiu a classificação, mas assim o Remo mesmo assim tem um bom, né, aproveitamento aqui, né? Mas assim, os últimos jogos aqui, né, já tem um pouco ali do Paysandu aí no campeonato, né? Então aí, né, o retrospecto dos últimos jogos, né? Assim, o Paysandu ele venceu, né, o Remo 2-1, segunda partida pela Copa Verde, ganhou por 1-0, né? Na Série C e 1-0 também no Campeonato Paraense. Então já tem aí 3 vitórias seguidas do Paysandu já nos últimos 4 jogos aí do Repá, né? Então o Paysandu tem uma vantagem bacana aí nesse espaço aí de 2023 para 2024, digamos assim. Então mais ou menos aqui desse retrospecto aqui desse clássico. O Remo até já teve bons momentos ali, né? Goleou o Paysandu, né? 4-2 na própria Curuzu, né? Então nós falamos aqui dos retrospectos aqui, né? De Remo e Paysandu, né? Só para falar aqui de algumas coisas aqui, a Federação Paraense de Futebol ela vai ter aqui uma experiência, né, de uma multimídia inédita no clássico entre Remo e Paysandu. Com a parceria com a G2 Comunicação, vai ter uma experiência bacana sobre o intervalo de jogo, né? A busca dessa iniciativa é explorar os recursos de tecnologia do novo Mangueirão, que agora se equipara aos padrões de eventos internacionais, né? E ela reconhece o potencial do estádio como espaço capaz de oferecer uma experiência completa em busca de modernizar o espaço esportivo no Pará, né? Então aí a FPF aí tentando não, né? Vai realizar essa experiência no clássico entre Clube do Remo e Paysandu, né? Assim, esse jogo entre Remo e Paysandu permanece ainda, né, o estádio dividido, né, em 50% para cada lado. Enquanto outros clássicos apoiam essa questão da torcida única, que eu acho a atitude patética, pelo menos para mim, essa atitude de manter as duas torcidas, eu acho isso aí muito bacana, né? Que pelo menos tenha as duas torcidas aí, né? Pelo menos para ter aquela festa bacana no clássico, né? O clássico aí entre Remo e Paysandu, que o Paysandu ele teve completou 110 anos ontem, né? No dia 2/2, né? 110 anos aí do Paysandu Esporte Clube, né? Então aí vai ter o clássico Repá, vai ser bacana, cara. E assim, não tem favorito, né? Apesar do Paysandu ele ter tido 3 vitórias em 3 jogos, o Remo teve 2 vitórias em 2 jogos, mas ainda vai jogar um jogo atrasado contra o Tapajós, né? O jogo provavelmente vai ser no Mangueirão, mas enfim. E aí, minha gente, nesse duelo aí, né, entre Remo e Paysandu, nesse jogo importante aí,
pelo campeonato paraense. O time do Paysandu, né, aqui, né, entre o clube do Remo aqui e Paysandu, uma coisa até interessante aqui desse duelo, que além da questão, né, desse jogo ser importante entre Remo e Paysandu, né, não tem essa questão de favoritismo, né? Inclusive, já teve momentos do Repá, até deu um branco aqui, mas enfim, agora deu uma raciocinada agora. A questão do clássico entre Remo e Paysandu, essa questão assim de quem é um favorito, que não é, pra mim não tem favorito. Porque quando um time tá num bom momento, já teve história já de Repás, que já teve um time, ou Remo ou Paysandu, que já teve no melhor momento, né, engataram uma boa sequência de vitórias, mas aí quando enfrentaram em clássico, né, o time perdia. Ano passado foi assim, o clube do Remo, ano passado, o que aconteceu com o Remo, como eu já citei aqui, na vitória, na derrota por 1-0 aí contra o Paysandu, o Remo ele tava com 7 vitórias consecutivas, né, em 7 jogos, né, 7 vitórias em 7 jogos, e teve um jogo só, que foi a última rodada contra o Paysandu. Só faltava um jogo para terminar a primeira fase, né, entre Remo e Paysandu. E o Paysandu venceu a partida por 1-0. E com isso, o Remo perdeu, né, o 100%, perdeu a invencibilidade, enfim. E já teve um momento, claro, que o Paysandu já esteve no bom momento, né, já esteve em bons momentos, né, em campeonatos estaduais. E o time bicolor perdia pro Remo. Teve um momento que o Paysandu já teve no melhor momento, numa boa sequência de vitórias. Quando enfrentava o Remo, perdia a partida também. Então já teve momentos desse tipo, né, de um time estar no melhor momento, aí quando enfrenta um adversário em um clássico, o time perde, né? Enfim. Mas também isso serve até com uma questão aí também de até motivação, né? Porque se ganha o Repá, dá uma motivada também. Ganha um clássico importante, dá uma pequena motivada. E aí, vamos ver o que espera nesse clássico aí. Eu acho que não tem favorito. Inclusive, os dois times ainda não perderam, né? O Paysandu ganhou 3 dos 3 jogos, né, do campeonato. E o Remo ganhou 2 partidas, vai agora para a terceira, né? Aí no campeonato, na 5ª rodada, né? Enfim. Para mim, não tem favorito para esse duelo aí entre Clube do Remo e Paysandu. Agora vamos falar aqui do duelo entre Palmeiras e São Paulo. Esse jogo não vai ser válido pelo Paulistão, e sim pela Supercopa do Brasil, tá? Amanhã, às 16 horas, o jogo vai ser no estádio Mineirão, casa do Atlético Mineiro, né? Então vai ter esse jogo aqui entre Palmeiras e São Paulo, né? Inclusive, o São Paulo, ele perdeu aí um jogador importante aqui, né, às vésperas desse duelo aqui, né? E aí, agora a Supercopa do Brasil, só para falar uma coisa aqui, a Supercopa do Brasil agora virou Supercopa Rei, tá? Em homenagem ao Rei Pelé, que faleceu em 2022, em dezembro, né, de 22, né, ele faleceu, o Rei Pelé. E aí o Igor Vinícius, né, tá fora, né? Tá fora aí do clássico, né? Ele começou até como titular, né? Esse jogador aqui. E ele sofreu uma lesão na coxa na partida contra a Portuguesa. E aí o jogador tá fora do jogo contra o Palmeiras. E aí vai ter que buscar soluções, botar o Rafinha, né? Que vai começar como titular. E o Moreira pode até ser uma opção, né? O Moreira lateral pode ter ser uma opção aí pro jogo, né, contra a equipe do Palmeiras, né? Enfim, então vai ser esse duelo aqui. Eu acho que pra mim, esse jogo pra mim, acho que eu não vejo favoritismo nesse jogo, não, sinceramente, assim. O Palmeiras, assim, ele tá começando a temporada também, conseguindo aí vitórias e vitórias no campeonato. São Paulo, inclusive os dois times estão na liderança, né, na classificação geral dos campeonatos estaduais. Então acho que é um jogo até
nesse momento tá um certo equilíbrio entre Palmeiras e São Paulo, né? Porque o Palmeiras assim não tá fazendo uma grande partida, mas é o começo, claro, de temporada. É o começo da temporada do futebol brasileiro, né? Porque ainda tem a Rolando Estaduais, né? Enfim, então vai ter esse jogo aí 16 horas entre Palmeiras e São Paulo pela Supercopa do Brasil. Gente, vou buscar aqui uma água, já eu volto, tá? Bom, tamo de volta aqui na live aqui, né? Eu fui pegar aqui uma água aqui pra eu beber aqui, né? Que tá calor aqui, né? Em Belém, mas enfim, vamos lá. Bom, eu tava falando aqui de Palmeiras e São Paulo aqui, né? Nesse jogo. Pra mim, como eu já falei aqui, né? Nesse confronto aqui, eu acho que não vai ter favorito pra esse jogo. Porque se tratando de um jogo só, né? O jogo vai ser no Mineirão, Campo Neutro, Minas Gerais, né? Então vai ser um jogo assim bem bacana aqui entre Palmeiras e São Paulo. Válido aí pela Supercopa do Brasil, que é um evento que particularmente eu gosto. Assim. Eu gosto dessa coisa de abrir a temporada do futebol brasileiro com um jogo, inclusive já na Europa acontece isso, né? Abre a temporada, quer dizer já teve até, por exemplo, a Supercopa da Espanha, ela não abre a temporada, né? Porque essa Supercopa ela já vem acontecendo já no meio do ano, né? Digamos assim, né? No meio da temporada europeia, digamos assim. Porque teve agora em janeiro agora a Supercopa. O Real Madrid foi campeão, né? Teve a Supercopa da Itália também. O time da Inter, né? Ganhou a Supercopa da Itália. Né? Então, para mim, acho que vira tradição, né? Você começar o campeonato com a Supercopa do Brasil para ter, né, um ensaio, digamos assim, como é que vai ser o futebol brasileiro. Então, digamos assim, é até bacana ter esse torneio que é a Supercopa do Brasil, que é um torneio bacana. Inclusive, ano passado, nós tivemos um grande jogo entre Flamengo e Palmeiras. 4-3 para a equipe do Palmeiras contra a equipe do Flamengo. Um grande jogo, jogaço. Né? 4-3 para a equipe do Palmeiras. Também nós tivemos aí, inclusive, Flamengo e Palmeiras na Supercopa do Brasil. Já teve decisões de vários aí jogos, né? Teve duas finais, digamos assim, na Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, né? E essa Supercopa começou, né, em 2000 e começou não, retornou, né, em 2020, que foi no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo no Mané Garrincha, né? O Flamengo venceu por 3-0. Aí nós tivemos aqui, né, como eu já falei aqui, Flamengo e Palmeiras, 2-2 o primeiro jogo, nos pênaltis 6-5, o Flamengo campeão da Supercopa do Brasil. E o Palmeiras, né, como já falei aqui, ganhou por 4-3 aqui o Flamengo em 2023. 2022 ganhou o Atlético Mineiro, né, 2-2, né, na Arena Pantanal, 8-7 nos pênaltis nessa partida aqui, tá? E foi um jogo também bem interessante. Teve vários pênaltis desperdiçados também, enfim.
Então vamos ter esse jogo aí, Palmeiras e São Paulo, Clássico Paulista, Supercopa do Brasil. Agora vamos falar, né, do clássico aqui, Flamengo e Vasco, né? Cariocão, velho. Campeonato Carioca. Só beber uma água aqui. Só pra dar uma aqui mais hidratando aqui. Campeonato Carioca. Deixa eu falar aqui rapidinho aqui dos jogos aqui, né? Do Cariocão. Daqui a pouquinho, né? 16 horas. Botafogo e Nova Iguaçu, né? Vamos jogar pelo Cariocão, Botafogo e Nova Iguaçu. Aí no domingo, Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Boa Vista e Fluminense, né? O jogo do Sampaio Corrêa vai ser às 15h45. O jogo do Boa Vista contra o Fluminense vai ser às 16 horas. Também Audax e Bangu jogam 21h30. 15h45, segunda-feira, Madureira e Portuguesa. E domingos, 19 horas, Vasco e Flamengo. O Vasco, né, que veio de uma derrota bem acachapante, né, contra a equipe do Flamengo, né, clássico entre Vasco e Flamengo, veio de uma derrota bem acachapante, né, pro Nova Iguaçu, 2-0. O Flamengo que precisa vencer o seu jogo, né, para pelo menos ali entrar no G4. O Flamengo tropeçou nesses últimos jogos aqui do campeonato, né, empatou 2 vezes. E o Vasco, né, precisando se reabilitar, né? O Vasco que, como já falei, perdeu pro Nova Iguaçu, poderia estar aí tranquilo, né, com 10 pontos, mas, né, perdeu, né, pro time do Nova Iguaçu e vai ter essa responsabilidade, né, de vencer aí o time do Flamengo, né? E vai ser um jogo bem pesado, né? Vai ser um jogo bem bacana entre Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, né? O mando é do Clube Cruz Maltino, né? Esse confronto aí pelo Campeonato Carioca. O jogo aqui válido pela 6ª rodada, tá? 6ª rodada aqui, né? Do Cariocão. Aí o duelo entre Vasco e Flamengo às 19 horas. E assim, como eu já falei aqui, né, clássico não tem essa coisa de favoritismo, né? Apesar de que já teve momentos, né, desse clássico aí no próprio Cariocão ou até na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo já teve até em melhores momentos, só que o Vasco lá e ganhava. Às vezes, por conta do elenco forte também, pode ser, alguma coisa assim. Mas também, né, tem aquela questão, né? O Vasco é um time de muitos altos e baixos, tanto que perdeu pro Nova Iguaçu, né? Então a gente espera até no favoritismo do Flamengo, né? Mas é aquilo, clássico a gente espera qualquer coisa, né? Clássico a gente espera qualquer coisa, né? Que o Flamengo vença, que tenha empate, né? Enfim, mas esse jogo é importante pro Flamengo, porque o time, como eu já falei, que o time rubro-negro precisa vencer esse jogo para dar uma subida na tabela. Vamos ver o que espera nesse duelo aqui entre Flamengo e Vasco, né? Vasco e Flamengo, clássico 2 milhões, né? E aí o time do Flamengo vai ter o retorno do Pedro e do Cebolinha, né? Ainda sem um Vinha, né? Nesse jogo aqui, né? Esse duelo. Enfim. E vamos ter esse jogo aqui importante aqui entre Flamengo e Vasco. Os ingressos para esse duelo aqui já foram aqui nesse momento 45 mil ingressos para o jogo no Maracanã entre Vasco e Flamengo. O Maracanã vai ferver, né, para esse jogo, né? Inclusive, né, o Maracanã vai ser, acho que é a primeira vez que vai ser utilizado o gramado do Maracanã, porque, claro, um clássico como esse entre Vasco e Flamengo, num gramado desse, obviamente merece um estádio mais aconchegante, tranquilo para o torcedor. E o Maracanã é um estádio bacana para você ter aqui esse jogo aqui entre Vasco e Flamengo, né? Então aí vai ter essa importância desse duelo, né, entre Flamengo e Vasco.
né? Vasco e Flamengo aqui, né? Agora aqui, né? A notícia aqui de já tem mais de 50 mil ingressos aqui, né? De 45 foi para 50 mil, porque a notícia saiu ontem. Hoje, né? Uma informação aqui, mais de 50 mil ingressos foi vendidos aqui para esses jogos aqui. Deixa eu falar aqui dos últimos confrontos aqui de Flamengo e Vasco aqui, né? O raio-x aqui de Flamengo e Vasco nos últimos jogos aqui, né? no clássico aqui, 2 milhões. Nos últimos 5 jogos entre Flamengo e Vasco, né? Nós tivemos aqui foram aqui 345 jogos, né, na história entre Flamengo e Vasco. 137 vitórias do Flamengo, 103 empates e 105 vitórias do Vasco da Gama, né? Esses são o retrospecto aqui de Flamengo e Vasco, aqui, o último retrospecto aqui dos dois times aqui, tá? E aqui, deixa eu até falar aqui, dos últimos 5 jogos, 3 no Cariocão, 2 no Brasileirão, né? No Brasileiro, né, 2023, 2 vitórias, 1-0 e 4-1, uma goleada. Cariocão, semifinais, né? Nos 2 jogos das semifinais, né? 3-1 e 3-2, 2 vitórias do Flamengo nas semifinais, né, do Cariocão. E perdeu do Vasco, né? Na primeira fase, né, do Carioca por 1-0, gol do Puma Rodrigues, né? Gol do Puma Rodrigues, 1-0 para a equipe do Vasco contra a equipe do Flamengo, né? E assim, nos últimos 5 jogos, né, 4 vitórias, né, do Flamengo, né? O que mostra muito essa superioridade do Flamengo, né? Obviamente, né? É um time que já está muito bem ali articulado, um time já rico, né, digamos assim, né? E o Vasco tá nessa fase da SAF, né, digamos assim. Então o Flamengo tá na SAF. E aí vamos ver o que espera nesse confronto, nesse clássico aqui entre Flamengo e Vasco. Deixa eu só voltar aqui a falar aqui do jogo entre Palmeiras e São Paulo aqui, que eu não falei aqui dos últimos. Eu falei aqui de Remo e Paysandu, né? Aqui dos últimos confrontos, aqui do raio-x de Palmeiras e São Paulo. Inclusive, eu até disse aqui, né, do reparo, do raio-x aqui, né, que nesses retrospectos aqui, no raio-x aqui, falando aqui desse clássico, o Remo tem a vantagem, né, nesse confronto aqui entre clube do Remo aqui e Paysandu, né, 126 partidas, né? 126 jogos, 39 vitórias do Remo, 52 empates e 35 derrotas, né? 35 vitórias, né, pro Paysandu. Ou seja, o clássico ele tá muito equilibrado aqui, Remo e Paysandu. Agora Palmeiras e São Paulo, só para falar aqui dos últimos confrontos que eu esqueci de falar aqui, tá? Do raio-x aqui entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Deixa eu só beber uma água rapidinho aqui. Eita, meu Deus do céu, empolgação demais. Também muito equilibrado também aqui, tá? Muito equilibrado aqui, né? O retrospecto, né? São 110 vitórias pro São Paulo, 100 empates e 106 vitórias para a equipe do Palmeiras, né? É um retrospecto muito equilibrado, né, entre essas duas equipes no clássico, né? Nos últimos 5 jogos, vamos lá. Brasileirão 2023, 5-0 Palmeiras. Foi o último jogo entre as duas equipes, né? O golaço do Piquerez, aquele massacre. Na Copa do Brasil, 2 vitórias do São Paulo nas quartas de final, 1-0 no Morumbi, 2-1 no Allianz Parque. Aí também no Brasileirão de 2023, 2-0 pro Palmeiras. O jogo no Morumbi
E no Allianz Parque, no Paulistão 2023, 0-0, tá? Então esses são o retrospecto aqui das partidas. Só para falar aqui do São Paulo, maior vitória em casa, né? Foi no Brasileirão, não, no Paulistão de 38, São Paulo 6, Palmeiras 0. Aí o Palmeiras, maior vitória fora de casa, Paulistão 99, Palmeiras 1, São Paulo 5. Aí a maior vitória em casa, né? A maior vitória do Palmeiras em casa foi um 5-0 no Brasileirão do ano passado, também igualando a marca aqui do Brasileiro do Torneio Rio São Paulo de 65, também foi 5-0 o Palmeiras contra o São Paulo em casa. Maior vitória fora do Palmeiras, 1992, 4-0 contra o São Paulo no Morumbi. E o resultado típico de São Paulo e Palmeiras, mando do São Paulo, em 23 jogos, tiveram empates em 1-1. E Palmeiras e São Paulo, né, no estádio no mando do Palmeiras, 21 partidas foram empatadas aqui em 0-0, né, que foi entre esse raio-x aqui, entre Palmeiras e São Paulo, né, que vão se enfrentar aqui. Vai ser um jogo, né, pesado, né, cara? Vai ser um jogo assim bem pesado aqui, Palmeiras e São Paulo. E aqui Flamengo e Vasco, né? Maior vitória em casa do Flamengo, 1943. Inclusive teve 3 jogos aqui, né, que foram aqui de diferença de 4 gols. 6-2 contra o Vasco, 4-0 na Copa João Avelange, né? 6-2 no Cariocão de 43, 5-1 no Cariocão de 1937. Aí o Flamengo, maior vitória fora, Carioca de 39, Vasco 0, Flamengo 4. Vasco, maior vitória em casa, Vasco 7, Flamengo 0, Carioca de 31. E aí a maior vitória fora do time do Flamengo, né? Do Vasco, perdão, maior vitória fora do Vasco, foi um Flamengo 1, Vasco 5 no Cariocão de 2000, que foi o jogo, se eu não me engano, acho que do chocolate, né? Das embaixadinhas do Pedrinho, aquela coisa toda, né? Que foi o 5-1 do Vasco. E resultado típico, Flamengo e Vasco, mando do Flamengo, 22 jogos foram empatados em 0-0. E resultado típico entre Vasco e Flamengo, mando do Vasco, 1-1. Foram repetidos esse placar por 32 vezes. Agora vamos falar do jogo aqui entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, tá? Cruzeiro e Atlético que vão valer aqui a rodada do Campeonato Mineiro. E só para até falar aqui dos jogos aqui do Campeonato Mineiro, da terceira rodada, vamos ter aqui Patinga e Pouso Alegre, né? Nesse sábado, né? Itabirito e América Mineiro, Uberlândia Democrata, Tombense e Atlético, no domingo Patrocinense e Vila Nova. E o jogo do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro vai ser nesse sábado, né? Nesse sábado vai ter o confronto Cruzeiro e Atlético Mineiro às 19h30, tá? Entre Cruzeiro e Atlético. E vai ser um jogo aqui bem interessante entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, tá? O jogo vai ser, né, no Mineirão, como eu já falei aqui. Vai ter torcida única, que eu acho patética essa atitude. Eu não entendo, assim, eu não entendo por que os caras ficam com essa coisa de torcida única. E a culpa são dos dois times que aceitam isso. Por que os caras ainda insistem nessa tal de torcida única? Não resolve o problema. Não resolve o problema, porque com a torcida única os caras brigam do mesmo jeito. É uma coisa assim, sabe? Pra que fazer isso? Pra que ter torcida única? Aí vai ser uma coisa lamentável. Né? Enfim. Que coisa ridícula, cara. Essa coisa de torcida única. Vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Até piora as coisas, porque torcidas do mesmo time brigam também, né? Enfim. Deixa eu falar aqui dos ingressos aqui pro clássico entre Atlético Mineiro aqui e Cruzeiro, que também, né, o Mineirão, né,
aqui vai estar lotado. Inclusive, né, esse jogo vai ser nesse sábado, porque amanhã vai ter a final da Supercopa, né, digamos assim, né? Enfim. E aí, os ingressos para esse confronto, nesse momento aí, né, a parcial aqui dos ingressos, ela é bem grande, claro, obviamente, né? Vai ter um clássico grande, né, importante aqui entre Cruzeiro e Atlético Mineiro nesse duelo aqui. Só um minuto, gente, deixa eu beber uma água aqui. Bom, aliás, gente, só pra falar aqui uma coisa aqui, que eu esqueci até no começo da live aqui, né, pra falar aqui, né, com vocês, né. Além, claro, aqui da Twitch, aqui do Futebol Papa Chibé e do canal no YouTube, né, também tenho página no Facebook também, né, do Futebol Papa Chibé, e claro, tem um podcast, né, tem TikTok também, tem um podcast que tá sendo disponível nas plataformas digitais, Spotify, né, no Google Podcast, na Apple, enfim, em quaisquer plataformas para você ouvir, né? E assim, os ingressos aí estão aí à venda aí, né? E provavelmente vai estar lotadaço aí o Mineirão para esse confronto, né? Inclusive na quarta-feira foi o começo da venda de ingressos, né? E vai ter esse confronto aí entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Deixa eu falar aqui dos últimos confrontos aqui entre Cruzeiro e Atlético, né? Raio-x aqui dos confrontos aqui, falando aqui da história, né, do clássico aqui entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aliás, só para falar os recordes aqui da competição. O Atlético Mineiro, maior vitória em casa, Campeonato Mineiro de 27. Atlético 9, Cruzeiro 2, né? Aí o Atlético Mineiro, maior vitória fora, foi no Campeonato Mineiro em 1983. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 4. Cruzeiro, maior vitória em casa, foi no Campeonato Mineiro de 2009. Cruzeiro 5, Atlético Mineiro 0. Aquele jogo, né, que o Kleber, atacante do Cruzeiro, fez o gol, né? Fez a comemoração ali da franga, né, digamos assim, né? A comemoração do frango, né, que ele fez assim, o Kleber, atacante, que jogou no Palmeiras, bom atacante, né, o Kleber, né? 5-0 em 2009. E também, né, houve também, né, desse mesmo, né, dessa mesma diferença de gols, né, um 6-1 no Campeonato Brasileiro em 2011. Esse jogo do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, e é até bom, importante aqui explicar esse confronto, foi em 2011, que naquele ano, né, o Brasileirão, o jogo foi na última rodada do Brasileiro. Naquele jogo valia, né, aquela questão, né, dos clássicos na última rodada, né, por conta da questão de entregar o jogo, coisa e tal, né, e em 2011 começou, né, os jogos, os clássicos acontecerem na última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro precisava ganhar o seu jogo para escapar do rebaixamento, porque o Cruzeiro estava brigando para não cair. E era a chance do Atlético Mineiro conseguir rebaixar o seu clube. Mas não aconteceu. O jogo foi na Arena do Jacaré e o Cruzeiro meteu 6-1 contra a equipe do Atlético Mineiro. Que passeio. Cruzeiro, maior vitória fora. Mineiro de 2008, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 5. Aí, resultado típico, Atlético Mineiro e Cruzeiro, mando do Atlético. E nos 23 jogos aqui, nós tivemos em 23 vezes placares iguais, né? Nós tivemos 2 vezes aqui, né, placares iguais. 1-1 repetidos em 23 vezes, 2-1 repetidos em 23 vezes também. E também no resultado típico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, mando do Cruzeiro, também 23 vezes aqui, 0-0, tá? Aliás, teve também repetidos aqui 3 vezes também aqui,
o 1-0 do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. No clássico entre Atlético e Cruzeiro, foram aí 384 jogos, 151 vitórias para o Atlético Mineiro, 105 empates e 128 vitórias para a equipe do Cruzeiro, né? Retrospecto aqui de Atlético e Cruzeiro, tá? Nesse retrospecto aqui das duas equipes. Bom, tá bom? E agora vamos falar aqui, né, dos jogos aqui. Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1, Brasileirão de 23. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1 também no Brasileirão de 23. Aqui foi a 9ª rodada, né, que o Atlético venceu o Cruzeiro por 1-0. E na 28ª, né, nós tivemos a vitória por 1-0 do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. E no Campeonato Mineiro 2023, 1-1, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Tá, então vai ter esse confronto, esse clássico entre Cruzeiro e Galo. Bom, vamos falar agora do Campeonato Goiano. Inclusive, deixa eu até falar uma coisa aqui. No meu podcast do Futebol Papa Chibé, eu falo só do Campeonato Paraense, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, enfim. Eu vou falar aqui do Campeonato Goiano porque nós vamos ter clássico, tá? Goiás e Vila Nova. Neste sábado, 16 horas, Goiânia e Goianésia. Aí no domingo vamos ter Anápolis e Aparecidense, Jataitense e Morrinhos, Craque e Goiatuba, Atlético Goianiense e Iporá. E aí, nesse domingo, vamos ter Goiás e Vila Nova. O clássico aí, né? O jogo vai ser, né, no estádio da Serrinha, né, do estádio do Guarani. Jogo aí entre Guarani e Guarani já. Goiás, porque o escudo do Goiás é muito parecido com o Guarani. O Guarani já teve uns escudos até parecidos. Goiás e Vila Nova, né? Esse é o confronto do Campeonato Goiano, né? Um confronto aí importante, né? Confronto importante aí das duas equipes. O Vila Nova que quase subiu para primeira divisão, né? Perdeu na última rodada para o ABC, que já estava rebaixado. E deixa eu até confirmar aqui, né? Falar aqui do raio-x desses dois times aqui, tá? Vou falar aqui do raio-x aqui. Vamos falar aqui, né, dos recordes aqui no clássico. Vila Nova, maior vitória em casa, Série B de 2018. Vila Nova 3, Goiás 0. E também no Campeonato Goiano, Vila Nova 3, Goiás 0. Inclusive, né, esse placar de 3-0, tanto do Vila Nova quanto do Goiás, foram as maiores vitórias. Tanto do Vila Nova em casa quanto fora, e também do Goiás também, que ganhou de 3-0 no Goianão de 2012 e 13, também do Vila Nova, as maiores vitórias em casa. O Goiás, maior vitória fora, Goianão de 2009, Vila Nova 1, Goiás 6. Resultado típico, Vila Nova e Goiás. Nos 6 jogos, nós tivemos aqui em 6 vezes tivemos aqui empates em 0-0 e 1-1. E resultado típico de Goiás e Vila Nova, em 11 vezes tivemos vitória do Goiás por 1-0. Nos últimos confrontos aqui, o último confronto mesmo das duas equipes foi no Campeonato Goiano, né? Que o Guarani venceu o Vila Nova por 1-0 no Campeonato Goiano do ano passado. Inclusive, né, no último confronto, né, deles aqui, né, depois disso foi só em 2021, né, depois disso, na Série B 2 ou Vila Nova. Então vai ter esse clássico aí entre Vila Nova e Goiás. E para terminar aqui, os clássicos aqui, vamos falar aqui de Sampaio Corrêa e Motoclube, que vão se enfrentar daqui a pouquinho, 16 horas, Campeonato Maranhense. Sampaio Corrêa é o segundo colocado, 12 pontos. O Motoclube é o quarto com 5 pontos. Vai ter esse jogo importante aí pelo Campeonato Maranhense, Sampaio Corrêa e Motoclube. O clássico lá do Maranhão, o jogo vai ser no estádio do estádio Castelão, né? E deixa eu falar aqui, né, dos últimos confrontos aqui das duas equipes, né?
Vamos lá. E nós tivemos aqui 3 partidas do Campeonato Maranhense de 2023 e teve aí 2 vitórias, né, do Sampaio. Bateu o Motoclube por 2-0, né, aqui. Também aqui no Maranhense, Sampaio Corrêa também venceu por 3-0. E aí o Motoclube bateu o Sampaio 2-0, a única vitória do Motoclube 2023 nesse clássico contra a equipe do Sampaio, né? E ainda, só para falar aqui dos jogos aqui do Campeonato Maranhense, né, que eu infelizmente não falo aqui, né? Porque eu não falo de todos os campeonatos para que pro meu podcast lá do Futebol Papa Chibé não ter, sei lá, 2 horas de episódio, né? E no Campeonato Maranhense aqui dos jogos, vamos ter aqui nos jogos aqui do campeonato. Ainda nesse sábado vamos ter Sampaio Moto Clube, Chapadinha e Tuntum, Pinheiro e Cordino. E na quarta-feira, né, teve a abertura da 6ª rodada, que foi a vitória do Maranhão, 1-0 Maranhão contra o Imperatriz, né? Então esses são aí os jogos aqui, né, do Campeonato Maranhense. E é isso, galera. Finalizamos aqui mais uma live aqui na Twitch do Futebol Papa Chibé, onde eu comentei aqui sobre os clássicos e também sobre a rodada, né, dos campeonatos estaduais que vão ter aí nesse fim de semana, né? Vamos ter Repá, vamos ter o clássico Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, clássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro, né, Flamengo e Vasco, e claro, se tem aqui Goiás e Vitória, Goiás e Vila Nova, o jogo entre Sampaio Corrêa e Motoclube. Assim que terminar aqui essa live, vai ser disponível na Twitch, né, para você assistir depois, né, se você não está acompanhando aqui até agora. E também vai ser disponível no YouTube na íntegra para você ouvir lá nos cortes, né? E é isso, gente. Finalizamos aqui essa live. Até a próxima, galera, e tchau!